Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, o Nosso Legado. Esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas. O Grupo Águia Branca, que há 79 anos vem trabalhando, inovando, desenvolvendo, Brasil afora, através das pessoas, né? E é essa história que a gente vem contar, em especial aqui da Divisão Comércio, né? A história das nossas pessoas que têm, fazendo esse trabalho do dia a dia, a gente vai construindo essa história aí. E hoje a gente está com a Franciele Penitente, a nossa grande amiga Fran, que a gente chama ela carinhosamente de Fran aqui na empresa. Ela é a nossa assessora comercial da Vitória Diesel e está aqui conosco hoje para fazer um bate-papo com a gente. Tudo bem, Fran? Seja bem-vinda aí ao nosso legado. Tudo bem, Marcelo, muito obrigada. Para não perder o costume, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que bom, Fran. Muito bom te ter aqui. A gente já se vê para lá e para cá, né? Você fica Sim, sediada na Vitória Diesel em Cariacica junto com o Alberto. isso, Você sabe que eu entrei no grupo pela Vitória Diesel, né? Trabalhei nessa sim, sala que você está aí bastante tempo. isso. Peguei a sala do Alberto emprestada hoje. É. Ele está voando, eu acabei de falar com ele agora, ele está Isso, voando, tá né? voando. Daqui a pouquinho ele está pousando aí, se Deus quiser. Sim. Mas, Fran, você está hoje como assessora comercial da Vitória Diesel, Isso. né? Conta um pouquinho para as pessoas entenderem o que que é esse papel, o que que é essa sua rotina, tá? Porque nem todos sabem o que que é a assessoria comercial da Vitória Diesel, tá? Que você faz aí com tanto, né, com tanto profissionalismo bem feito, né? Então, Marcelo, hoje eu atuo com essa função de assessora comercial, eu atuo diretamente com o Alberto, que é o diretor comercial da Vitória Diesel. Eu tenho essa função de assessorar ele, prestar informações, sejam em modelos de apresentações, informações de número, resultado, esse acompanhamento, né, da previsão que a gente chama, como que a gente está durante a semana, o que que a gente tem previsto para entregar, além de algumas informações estratégicas. Então, seja um share, um NPS, ter informações ali compiladas de maneira mais fidedignas ali para ele, de tempestiva, para ele ter acesso a esses números. Além disso, eu cuido também da agenda dele, aonde que ele vai estar, o que que ele consegue fazer dentro ali. E tem essa parte também do cuidado do back-office, que Uhum, é a estrutura que a gente tem, que a gente cuida de tudo que acontece pré-emissão da nota fiscal, uhum. né? Junto com a fábrica e com os gestores comerciais. Esse tudo que acontece pré-emissão da nota fiscal é um mundinho, né? Tá. Muitinho. Então, conta um pouquinho para a gente um pouquinho desse mundo que as pessoas acham que é simplesmente entrar no sistema e emitir uma nota, né? Não. Independente da programação do carro, faturamento, acompanhamento, transporte, conta um pouquinho para a gente essa pré-emissão da nota fiscal aí. Isso, Marcelo. Hoje o back-office ele é centralizado aqui em Cariacica, né? Nós cuidamos de todo o Espírito Santo. E a gente começa a atuar desde ali, digamos, do acordo de metas. A gente recebe o acordo de metas da montadora. Então eu tenho ali a ciência do que a montadora está esperando para a gente no ano, do que a gente precisa retirar. E a gente começa com a programação. A gente programa os modelos que a gente deseja receber na concessionária, né? Com base no nosso mercado, um Acelo que é mais vendido, um Atego, a gente programa e faz todo esse acompanhamento. Então, a gente tem o acompanhamento da produção, quando que o carro vai faturar, se a gente vai vender um carro que a gente já comprou, qual que é a condição que está mais benéfica para a gente fazer aquela venda. E a gente faz esse acompanhamento, envio de ASFAD, neg, se o carro produziu, se liberou, quando fatura, retirar com a transportadora, fazer o transporte, com quanto tempo que ele chega, para ele estar Uhum, aqui exposto para o cliente visualizar, mas também para a gente fazer o faturamento para o cliente. uhum. E mesmo faturamento, né? Quando chega o pedido, tem que verificar os dados do cliente, condições de pagamento, né? Tudo. Aí a gente faz o recebimento desses pedidos, né? Os vendedores encaminham para a gente confere se está de acordo com o modelo que a gente tem disponível para faturar, se é um caminhão de estoque, se é um caminhão da fábrica, se é, por exemplo, a F, se as informações estão corretas, se está batendo direitinho, porque a gente tem que estar tudo dentro do padrão para fazer o faturamento. E aí a gente passa, né, para o setor da DM para fazer a emissão da nota fiscal. Então, tudo que vem antes da nota Uhum. fiscal fica com a gente. Ah, muito bom. É legal, né, Fran? As pessoas terem um pouco dessa noção, porque as pessoas acham que a coisa é, de repente, brota, né?
um caminhão ali para faturar, né? Igual quando é mais novo, que a gente mora na casa dos pais da gente, tem a mágica do cesto de roupa suja, né? A gente joga a roupa suja lá e de repente ela aparece limpa na gaveta da gente, né? É, Então, assim, algumas pessoas acham que não tem noção dessa dinâmica toda, como que funciona, né? Isso é. tudo começa no planejamento da cota do ano, a gente Isso, saber quantos carros que vão ter, em que época que vai ter, e depois a gente vai afinando exatamente o tipo do carro, a cor, né? Até o isso carro aí. chegar aqui. No preço, né? Porque muitas vezes, no caso de caminhões, cada cliente são negociações diferentes, aí pode ser que tenha uma condição diferente para uma frota do que para uma quantidade menor de carro. Então tem essa ligação com a montadora. Então tem assim, Isso aí. tem um trabalho de orquestração grande aí, Fran, grande. Isso, Né? isso. E hoje a gente trabalha com diversas políticas comerciais, né, Marcelo? Então, eu tenho uma política para um cliente que é frigorífico hoje, eu tenho outra para um cliente que é de abastecimento. São diversas políticas. Então, a gente tem que estar bem atenta o que é que a gente vai comprar e se a gente realmente está comprando na melhor condição. Exato. Né? E de vez em quando a gente dá uma bobeira, o carro vem para o estoque errado, ou na cor errada, ou na política errada, e acaba Sim, agarrando, é. né? E acaba gerando assim, um prejuízo para a gente, né? Isso. É um trabalho que tem que ser de formiguinha, eu falo aqui, porque a gente lida com um ativo muito valioso, Alberto Marcelo. Um erro, a gente coloca um caminhão que vai custar muito pra gente no estoque. Então a Uhum. gente tem que ter um cuidado muito grande. É. E não só isso, né, Fran? Acontece da gente dar umas arranhadas na reputação da gente, né? Porque Sim, às vezes você fala um preço para um cliente errado, né? Porque saiu uma política mais recente, porque tem um convênio da fábrica com algum sindicato, alguma cooperativa que o cliente é associado, e aí o cliente acha que a gente está querendo ganhar um monte de dinheiro em cima deles, e aí fica uma imagem ruim nossa. sim, Então, tem esses desgastes também, né? Tem que tomar muito tem, cuidado, tem. porque é um outro prejuízo que traz hoje, que é a imagem da gente, né? A nossa reputação, que é um negócio que tem que ser muito cuidada, né? Muito. Nosso nome é muito importante. É. Então, a gente fala, nós estamos há 79 anos aí no mercado, com uma história boa, porque a gente tem esses cuidados, esse respeito às pessoas, né? Aos combinados, né? Então, então, assim, parabéns pelo seu trabalho, que defende tão bem a gente aí, Muito obrigada. organiza aí o nosso esse estrutura toda, né, esse back-office para fazer a coisa fluir, né? Sim, Principalmente a área de departamento de vendas, que vamos falar, é o motor da empresa, né? Porque tudo começa dali. Depois você vende o carro para o cliente, seja um caminhão, um ônibus ou uma van, aí começa, vem peça, né? Vem a oficina, aí você tem todo um trabalho de pós-venda para o cliente voltar, né? Recomprar o carro conosco, né? sim. Então, muito bom. Fran, a sua equipe tem quantas pessoas? Eu brinco que é uma grande equipe. Eu trabalho com 4 pessoas, né? São 3 assistentes, analista e uma menor aprendiz. Uhum. Mas é uma pequena, grande equipe, tá, Marcelo? Porque a gente cuida de todo o faturamento de veículos do Espírito Santo. Aham, e daqui, assim, do Espírito Santo, né? Porque são em 5 casas hoje aqui, né? São 5 casas, mas a gente também cuida dessa parte de que é a caute do Glauco. Então a gente também ajuda ele nessas questões de faturamento. Uhum. Também tem isso, que é quase uma outra empresa à parte, né? Esses grandes clientes, né, que são os key accounts que você comentou aí. Sim, Muito bom. Dá para se divertir bastante durante o dia, hein? dá. Ai. Mas, Fran, você já contou um pouco da sua dinâmica do dia a dia, o que é esse trabalho dessa assessoria comercial, né, de todo esse trabalho de orquestração aí para fazer a coisa rodar do jeito que roda. Conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Onde você nasceu, o que que você estudou, né? O que que você trabalhou antes de chegar aqui hoje, nesse dia de hoje. Então vamos lá, Marcelo. Eu sou formada em ciências contábeis. Uhum, Atuei um pouco na área, mas depois vim para essa questão do comercial. Comecei a trabalhar muito nova. uhum. 12 anos eu já estava trabalhando. Nossa, uhum, Meu primeiro emprego foi no restaurante. Eu auxiliava, né, nas mesas e fazia entrega de marmita.
Uhum. E comecei a trabalhar assim, muito nova. E fui ali. Depois consegui fazer o menor aprendiz. Trabalhei antes no escritório de contabilidade, então me deu maior vontade ainda de ser contadora. Fui fazer menor aprendiz, fiz um curso técnico também. Eu sou formada em eletrotécnica, Jura? Que legal. juro. Uhum. Sou formada pelo Senai. Tentei trabalhar na área, mas eu vi que não era ali que eu queria seguir. E aí voltei para o sonho de ciências contábeis. Não deu muito certo montando quadros de controle, Não, contadores, não, relés, capacitou, não era comigo. fazendo ligações de motores, trifásicos, bifásicos. Então, eu não sei como é que eu consegui, mas Uhum. assim, foi muito bacana, foi um aprendizado Claro, muito claro. importante. Eu fiz pelo Senai, foi um curso gratuito que eu consegui. Então, Uhum. assim, valeu Uhum. muito a pena mesmo. Conhecimento nunca é demais. Opa, claro. E ali Uhum. eu conheci pessoas diferentes, vivi mundos diferentes que eu não estava acostumada. Me deu uma abertura também para outro estilo de trabalho, essa parte de qualidade de assistência técnica. Mas realmente eu vi que não era ali que eu queria ficar, não era o meu sonho. E aí eu saí para fazer a Uhum. faculdade que eu queria fazer. Uhum. Você nasceu onde, Fran? Que cidade? Eu nasci em Vitória, mas eu resido desde o meu nascimento em Cariacica. Você nasceu aqui na cidade de Vitória. Você é Isso, capixaba da Gema, da como eu Gema. sou também. Também nasci aqui em Vitória. Mas você mora em Cariacica, né? Moro em Cariacica. E esse restaurante que você trabalhou era onde? Então, o restaurante que eu trabalhei era debaixo da casa onde eu moro, né? Foi um espaço que estava alugado. Era um tio meu da época e eu precisava trabalhar. E aí eu Uhum. comecei. É legal, né? E é legal, né, Francine? Porque essas coisas que a gente tem na história da vida da gente. Ah, fez um curso de eletrotécnica. Ah, eu ajudei servindo, fazendo e acontecendo. E como é que essas coisas depois elas se juntam, né? Lá na frente, né? Minha contabilidade que você fez, né? Aí você está aqui Sim, hoje fazendo um trabalho de assessoramento para o Humberto, para o Alberto, né, que eu conheço bem, a gente conversa muito. Então, as apresentações dele, as análises todas que são feitas, né? Os dados que ele traz, que ele apresenta, que a gente toma decisão em cima disso, a gente sim, direciona a empresa, né? Em função dessas informações que vocês geram aí e que vem nela toda essa história, né? Tá? Que você andou, que você, né, trouxe para a gente, né? isso. Tá. Tudo faz muito sentido, assim. Quando eu fiz a faculdade, Marcelo, eu sempre tive em mente que eu não queria ser aquela contadora de escritório ali do papelzinho. Eu sempre tinha essa visão que eu queria ser como se fosse uma consultora, prestar realmente as informações importantes ali que a pessoa Uhum. precisa. E aqui eu realmente me encontrei, assim. Quando eu vi para essa área comercial, eu falei, nossa, eu acho que é aqui mesmo que eu preciso ficar. E aí, depois que eu vim para essa área, eu fiz uma pós gestão comercial e vendas, porque eu falei, é aqui, eu me encontrei e eu quero ficar aqui. Uhum. Legal. Fran, você entrou na Vitória Diesel quando? Eu entrei em 2018, esse mês completou 7 anos. Ih, menina, parabéns. Então eu Muito estava aí obrigada. ainda, em 2018, ou eu estava saindo? Porque eu acho que eu saí, daí eu parei de ir todo dia para Vitória Diesel, eu acho que foi 18. Já era o Alberto, tinha Já era poucos meses Alberto, que o né? Alberto estava aqui. Poucos meses, não é isso? Poucos meses, isso. Hum. Foi isso. Então, foi nessa época, 2017, 2018, que eu começo a usar o escritório aqui da Curumá, né, onde que eu Uhum, fico, que tornou meu escritório, e paro de usar a Vitória Dias como meu escritório, né, que fica mais central, fica mais perto da Road. Eu tenho um outro escritório na Road lá também, mas eu prefiro uhum. ficar aqui. Fica mais perto aqui da confusão, dos clientes, né? Gente que nasceu e foi criado no meio de gente gosta de ficar perto de gente, né? É, Tá, então você já fez 7 anos. 7 anos, completei. Quando você entra na Vitória Dias, você já entra nessa função, Fran, de assessora comercial? Não, eu entrei como recepcionista de agendamento na oficina. Eu fazia os agendamentos de veículos para oficina. Ah, que legal. Mais uma coisa desafiadora ali, né? Que Sim. é. Uhum, É atendimento, né? Sim, era por telefone, mas é um atendimento ao público e a gente pega uma sensibilidade do cliente, porque se ele está agendando, ou é porque o caminhão dele teve alguma falha, ou uhum, porque ele vai precisar fazer uma parada
e teoricamente ele deixa de ganhar ali o dinheiro dele, né, Marcelo? Porque ele Uhum, precisa é. fazer essa pausa no caminhão. Então, foi bem desafiador, porém, eu costumo dizer que me ensinou bastante, Uhum. porque me Ah, deu uma bagagem de resolver problemas, de tomar decisão, o que que vai fazer, como que vai fazer, muito grande. não, e você passa numa área muito sensível, né? Porque as pessoas compram um caminhão para trabalhar, diferente de um automóvel, que as pessoas compram para resolver outras questões. Vão passear, para se locomover de uma forma geral, né? Para casa, para o trabalho, levar filhos na escola, enfim, né? O automóvel tem um objetivo diferente do caminhão. E as pessoas ficam bravas, às vezes não conseguem entender que o cliente agenda e depois vai lá e cancela aquela agenda. E fala: "Ah, mas eu me programei, fiz tudo, e o cliente é um danado, não quer trazer o carro aqui e tal", mas ele tem um outro cliente lá, que ele tem que servir, né. Exatamente. E aí muda a sequência da carga, eventualmente no meio do caminho dá algum problema na estrada, ele atrasa na chegada e acaba não podendo ficar. Então a gente ter essa empatia de saber como é que é a vida do nosso cliente, para a gente ir calibrando, né, o nosso jeito de trabalhar é muito importante, né, Fran? Sim, muito, muito, muito. E assim, eu lembro que quando eu entrei, alguém falou comigo, Fran, você não pode perder agendamento. Eu falei, deixa comigo. E ali eu ia atrás de todo mundo. Falei, gente, não pode. Esse cara precisa parar aqui. Ele precisa fazer o serviço. Dá um jeitinho. Vamos tentar fazer de alguma forma. Porque ele tá trabalhando. Ele precisa do caminhão disponível para ele. Então, se Uhum. você não ter atenção e entender o cliente, não faz sentido nenhum o que a gente está fazendo. Ah, certamente. E é isso, né, assim, essa empatia, né, igual a gente está falando, entender essas dores do cliente, isso é importante. E você onde está hoje, né, você consegue trazer essa história, que na hora que chega o vendedor que tem que faturar o carro para A, para B, para C, e aí você sabe da necessidade do cliente que não pode demorar, ou das dificuldades dele arrumar crédito, porque os bancos hoje são muito enjoados com tudo quanto é Sim. papel, né, e a pessoa tem um contrato a servir lá e a gente não pode atrasar com os nossos combinados, a gente tem que manter os combinados, né. Não, não. Aqui são as duas prioridades que nós temos no departamento, Marcelo. Não atrasar o faturamento para o cliente, porque ele precisa do veículo, e o nosso compromisso também com o caixa. Quanto mais Uhum, rápido a gente faz um faturamento, mais rápido o dinheiro está no nosso caixa. E a gente não pode ter esses dois problemas. É o uhum, cliente, a entrega do cliente de maneira ágil e o nosso caixa. uhum, é. Quanto mais em dias como que nós estamos vivendo, com o juro tão alto, né, Fran, se deixar o carro ficar parado aí, nós estamos passando aí, falando disso quase o dia inteiro agora, né, com essa questão que tem que botar o carro para fora, não sei o quê, É. né. Aí entra a Fran chatinha. Gente, o caminhão tá aqui muito tempo, vamos faturar. Como é que tá isso? Por que não chegou a F? Uhum. É, muito bacana, Fran. Mas Fran, você fez faculdade de contabilidade aonde? Eu fiz na Multivix, aqui em Hum, Cariacica, né? Eu tentei a federal, mas eu só consegui passar na UF quando eu já estava no quinto período. Aí é, eu balançou o retorno, eu teria que voltar para o segundo período e eu não tinha um tempo disponível para fazer a federal. Então eu uhum, mantive na particular. legal. Também sei, pô, você está dando um apoio ao pessoal da Azul, né, lá Isso, a Maiara, né, isso. o Eu, time lá. Maiara e Bruno. É. E como é que tá isso? Então, Marcelo, eu fiz essa visita, né, de conhecer a estrutura para ver o que que a gente conseguiria começar a trabalhar. E algumas análises eu já fiz, montei alguns escopos do que eu penso, do que eu imagino que seria o correto. Definitivamente a gente deve começar a atuar com a estrutura de back-office agora em novembro. A gente estava com Uhum, alguns ajustes para fazer, então a gente começa agora em novembro com o escopo que a gente desenhou para a gente fazer dar certo. uhum, uhum. Ah, legal. Sucesso, tá. Obrigada. Obrigado por esse apoio, porque está levando para lá essa camada de governança que a gente tem, né, essa programação toda, o Lacerda está lá, junto com o Marco Melo, o Alberto também dando um super apoio lá. Sim, Vamos fortalecer aquela estrutura lá também. com certeza, conte comigo. Ah, certamente. Mas, Fran, nessa sua jornada de estar estudando eletrotécnica, contabilidade ou uma MBA em gestão, né?
Como é que você faz para você se desenvolver, para você aprender? Como é que você faz para você estar sempre ativa? Marcelo, eu sempre tive o estudo ali como orientador para mim, né? Então eu sempre procuro ter algum curso, alguma leitura, algum podcast que seja para eu conseguir me manter ali desenvolvida e com conhecimentos. Uhum, Principalmente no mundo financeiro, tudo muda todo dia. uhum, Então, eu busco ali uma pós, fiz a pós, já estou vendo outra para fazer, algum curso, questão financeira, porque eu não consigo também ficar parada. Então, eu sempre estou procurando alguma forma ali de me desenvolver, seja em leitura, seja em podcast. Hoje o podcast ele está muito mais ativo, porque você bota no carro, ou você bota o telefone ali no quarto e vai ouvindo. A gente está vivendo num mundo que está quase todo digital, então eu estou aproveitando disso. Mas eu uhum, sou muito ali do escrever. Sou muito uhum. ali dessa parte antiga. Então eu gosto de pegar meu caderno, escrevo tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou lendo, porque eu gosto de olhar ali e falar, deixa eu ver o que eu consigo tirar daqui. Ah, muito legal. E é isso, né, Fran? Tem tanto recurso hoje em dia, né, para a gente buscar, né, tanta opção, né, para a gente poder aprender, né, que a gente não pode perder essas oportunidades, né, Fran? Não, não, não. Assim, toda oportunidade que pode, eu tô entrando. É um curso, é 2, 3 horas, eu vou fazer. É um que leva mais tempo, mas conhecimento é importante, ninguém tira da gente. Uhum. Então, não tem opção. Hoje em dia fala-se muito dessas. Hoje em dia fala-se de IA, né? Dessas ferramentas que tem de pesquisa, né? O ChatGPT da vida, o Perplex, né? Essas ferramentas. Você tem usado alguma? Eu uso, assim, o que eu uso demais é o chat, e tô usando o 365, né, do questão da empresa, mas eu tento não ficar, digamos assim, presa à ferramenta da IA, Marcelo, porque eu acho que Uhum. a gente tem que dar as informações corretas, digamos assim, mas a gente também tem que conhecer do que a gente está falando. Claro. Uhum. Então eu uso mais para afinilar algo que eu já pensei, que eu já quero montar, Uhum. para não ficar dependente. Uhum. É. Não, eu te pergunto isso porque, assim, a área que você está, que é uma área de suporte, e tal, que você tem que estar entendendo as informações de mercado, as coisas como que estão, é importante, né? E, e é isso, né? Assim, hoje me preocupa muito, algumas pessoas estão ficando tão bitoladas em usar essas ferramentas que precisa usar para aumentar, assim, o seu raciocínio, né? Assim, poxa, eu estou pensando, sei lá, o problema de vender carro hoje é a taxa de juros. Será que é mesmo? Aí você pergunta como é que está a taxa de juros, o que que isso implica, como é que pode, e tal, né? E aí qual é a opção que eu posso fazer? Ela vai falar algumas opções lá, muitas coisas são lógicas, mas só de você poder conversar, né, com uma ferramenta dessa, isso vai te dando alguns insights, você vai construindo a sua ideia. Sim, Eu acho que a gente tem que usar a IA para criar a IN, né? Que é a inteligência natural da gente, né? isso Eu, aí. eu acho que ela é muito boa se for para fortalecer, né, o seu repertório, a sua conclusão, você chegar a conclusões. Se for só para ficar fazendo consulta ali, é um perigo, né? Isso aí. A minha maior preocupação é essa, da pessoa se tornar dependente e não conseguir mais ter um raciocínio Uhum, fluente, lógico ali e ficar dependente. Então eu uso mais para isso. Eu já tenho uma ideia formada na minha cabeça, eu sei mais ou menos o que eu quero, só para dar alguns ajustes para a gente também não ficar também tanto amarrada ali no operacional. uhum, uhum. É isso mesmo, tá? E tem esse perigo, né? A pessoa começar a produzir coisas que não é da opinião dela, aí ela não cresce, não se desenvolve, né? Vai ficando ultrapassado. E assim, esses modelos, né, computacionais, eles são modelos estatísticos. Eles vão te responder aquilo que mais provável, aquilo que mais se repete. Então, se perguntar assim, como é que eu faço para vender carros em períodos de juros altos? Ele vai dar uma olhada no passado e vai ver, nessas épocas procura fazer financiamento pela casa, né, pega um carro usado, sei lá. Ele vai dar as opções lá que tem. Só que isso não é nada de novo, né? E a gente evolui, né? A vida, ela parece que se repete, ela até se repete, mas de uma forma diferente.
porque a circunstância muda, né? Então, hoje, junto com juro alto, né? Sei lá, tá tendo uma guerra lá de um país com outro lá. A gente tem essa história do tarifaço, tem uma questão política que está muito acirrada. Há um tempo atrás a gente teve Covid, há um outro tempo teve falta de produto, né? Então, assim, as épocas vão mudando. O problema até pode ser o mesmo, mas as soluções você tem que interpretar ela com o que você está vivendo, Isso. né? Então, assim, por isso que eu estou comentando isso contigo, porque assim, dessa importância, né, da gente ter o recurso para buscar, mas a gente desenvolver com as ideias que a gente tem, com a experiência de quem, desde os 12 anos de idade, está lidando com o cliente, né? Sentindo a necessidade para estar alinhado com o cliente, né? Sim. Tá. E você chama o seu time, você divulga isso para o seu time, você passa para eles? Como é que é? Então, eu comento sobre o que a gente tem de novo e eu provoco mesmo essa questão. O que é que vocês podem entregar de diferente? Qual é a Uhum, atividade que vocês estão fazendo repetidamente ali que vocês acham que vocês conseguem trazer diferente? Porque eu acho que é isso o nosso papel. A gente tem que provocar para também sair um pouco ali da acomodação. Ah, esse relatório eu tenho que fazer todo dia, mas será que não tem uma maneira de eu fazer ele mais rápido ali para entregar? uhum. Porque a gente fica muito preso no operacional se deixar, Marcelo. A atividade ali, ela prende a gente. Então, a gente tem que saber ganhar um tempo ali, eficiência operacional que a gente fala, para a gente estar pronta para outras coisas. Não, certamente. E você fala de uma coisa muito importante, né? Que é um valor do grupo, essa questão da melhoria contínua, né? Melhorar todo dia um pouquinho. Que a gente tem até os nossos programas de inovação, né? Sim. Tá, aqui o Imova-se, Demo Day, o Oscar da Inovação, esses programas que o próprio grupo tem, a gente está sempre participando, e ele serve muito para isso, né? Para a gente ver o que que eu estou fazendo desse jeito, como é que eu posso melhorar. Isso aí. E como é que é isso aí na sua área, Fran? O que é que você, como que você estimula, como é que você faz para, né, para apoiar essas inovações? Então, Marcelo, a gente tem, assim, muito processo envolvido, que a gente depende da montadora, mas é o trabalho diário. Vamos olhar para o que a gente tem e vamos começar a enxergar de uma maneira diferente. O que é que a gente consegue mudar? O que é que a gente consegue tornar mais ágil para o cliente e para a empresa? Uhum, Uma planilha. Vamos fazer uma automatização, então, se a gente tem que fazer de todo dia, vamos criar uma automatização que a gente não precisa, talvez, fazer ali um Ctrl+C, Ctrl+V diariamente, porque já entra uma automação, uhum. uma notificação por e-mail que a gente já consegue disparar, que a gente não precisa fazer o envio do e-mail. Pequenas coisas, mas que a gente ganha um tempo ali no dia a dia. Certamente. E essas pequenas vitórias, né, Fran? Essas pequenas melhorias que a gente vai fazendo todo dia, que quando passa um período você vê o quanto que você evolui, né? Como que você já está diferente, né? Isso aí. E eu acho que o desafio é esse: mostrar que inovação não é um bicho de sete cabeças e que não precisa ser algo grandioso. Uma automatização, uma melhoria que você faz é uma inovação, porque você está conseguindo ganhar um tempo e uma eficiência ali no processo. É. Não, certamente é. E se você parar e olhar hoje, sei lá, vamos pegar a área que você começou há 7 anos atrás lá com agendamento. Se você sentar lá hoje e tiver que fazer o agendamento, você vai ver que é tudo diferente. A Completamente. planilha, o sistema, a abordagem, tudo mudou, Tudo. né? E não é porque chegou lá hoje e falou, a partir de hoje muda tudo, não. Foram pequenas melhorias que foram acontecendo ao longo desse período que vai transformando, vai evoluindo o processo, né? Sim, sim. E até aqui mesmo nessa parte de vendas, Marcelo. Quando eu vim para essa parte de assistência de vendas, era completamente diferente do processo que está hoje. Então, você consegue enxergar essas mudanças. Seja um assunto que a gente tratava por e-mail, hoje a gente consegue implementar um sistema para a gente fazer algo diferente. Então, tudo está mudando. E a gente precisa acompanhar essa mudança também. Uhum. É muito bom. Fran, você com essa jornada já sua que desde os 12 anos já né, vivendo aí já de alguma forma interagindo com clientes, trabalhando e tal. Que conselho que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão na empresa agora? O que que você contaria para eles? Marcelo, se eu fosse dar um conselho, eu ia falar: se dedique, e esteja pronto para a oportunidade. Todo o conhecimento que a gente tem que corre atrás, essa busca pelo desenvolvimento, a oportunidade ela aparece. E eu falo que não é sorte, é Uhum. preparo.
A gente precisa estar preparada porque a oportunidade vai aparecer. E eu vejo, infelizmente, muita gente falando que não tem oportunidade. Mas a gente precisa se preparar para a oportunidade. Ela não vai cair do céu. Você tem que buscar o seu caminho ali, trilhar, porque ela vai aparecer. Com dedicação e comprometimento. E se preparando dessa forma, né? Estudando como você estudou, né? E diversas coisas, como você fez eletrotécnica, fez contabilidade, fez uma pós em gestão comercial, você falou que já está olhando outra para fazer. Já. Você quer fazer em quê agora? Eu tô pensando em fazer questão financeira, Marcelo, voltado para essa área financeira, porque eu acho que eu posso agregar muito, né, com as entregas que eu preciso fazer para o Alberto, ter essa visão financeira do corporativo, digamos assim. Uhum, uhum. É muito legal. Para muito bom, né? Fico vendo essa jornada sua assim bem legal, né? Fico aqui me perguntando assim, qual que é o seu legado que você está construindo? Eu falei disso semana passada, no treinamento que eu estava fazendo do grupo, e eu tenho essa visão que o legado é o que a gente deixa na vida das pessoas. E eu tenho uma forma de ter essa visão do que eu quero deixar, principalmente para minha família, Marcelo, que é o meu bem mais precioso, que é essa vontade de crescer, essa vontade de me desenvolver. E eu tenho algo muito grande que eu quero proporcionar para minha família, tudo aquilo que eu não tive quando eu era criança. E assim, o meu legado é fazer eles felizes. Eu quero muito proporcionar tudo de maravilhoso na vida deles, e é isso que eu quero deixar, a importância da gente ter uma família unida e feliz, que pra mim se eu conseguir isso, valeu a pena. Muito legal, né? É impressionante como que a família não suporta, né? E como que a gente também quer honrar a família da gente, né, Fran? Sim, Como que a gente quer, né, levar uma situação melhor para a família, né? E é engraçado porque se você pegar a sua história é uma história super legal, né? Super de uma pessoa que lutou, batalhou, correu atrás e tal. Fala assim, ah, teve dor? Não, não teve dor nenhuma, teve algo que não seja honesto? Não, não teve nada disso, né? Tudo direitinho e tal, mas a gente sempre quer que as experiências dessas pessoas que a gente ama tanto, né, seja diferente, né? De alguma forma melhor, né? Que consiga crescer também, mas de uma forma mais suave, talvez, né? sim. É muito bacana isso, né? Esse, e como que influencia as decisões da gente, né, Fran? Completamente, Marcelo. Acho que assim, tudo que eu tomo de decisão, tudo que eu quero assim fazer, eu olho o que que pode impactar e o que que pode ter de melhor na minha família. Eu Uhum. não consigo fazer nada sem olhar a visão da família. Não, muito legal. Mas é isso, eu também sou muito assim, né? Eu tenho essa orientação muito forte para a família, porque é o nosso grande legado que a gente constrói, né? Ajudar as pessoas a se desenvolver, ver as pessoas se desenvolver e a gente vê o resultado disso dentro de casa. Sim, Porque não adianta nada, você profissionalmente, você pode se transformar a presidente da empresa que você trabalha, mas se sua família está mal, né, está envolvida com coisas não legais, coisas, né, que não esteja alinhado com os princípios e orientações de Deus, né, você não tem sim. satisfação sua, e você pode até estar num cargo muito bom, ganhando um bom dinheiro e ver o familiar seu drogado, enfiado em coisas não muito legais, né? É muito É. isso, né? Assim, graças a Deus eu tenho uma estrutura familiar muito boa, né? Nenhum dos meus irmãos envolvido com drogas, com álcool, uma base muito forte. Então, eu É, sou muito agraciada. Eu falo que eu sou rica daquilo que o dinheiro não compra. verdade, Fran, verdade, né? Isso é muito bom. Isso, como se fala, não tem preço, né? Isso Não. são coisas que o dinheiro não compra mesmo, né? Que legal. Mas, Fran, tá caminhando aqui para o final do nosso programa aqui. Queria te pedir uma dica de um filme, de um livro, de um podcast. O que que você pode deixar para a gente de dica? Marcelo, eu vou deixar uma dica de um podcast que eu escuto semanalmente, para dar nome às coisas. Hum, É um podcast muito bacana, uma criadora de conteúdo que faz, que ela traz assuntos do dia a dia dela, mas com uma reflexão muito profunda do que pode impactar na nossa vida. Semana passada eu estava ouvindo e ela trouxe a situação de uma correria do dia a dia que ela estava achando que todo mundo estava contra ela, não estava dando um bom dia.
e ela mostrando que todo mundo está enfrentando um problema. Como que a gente precisa ter um olhar de empatia para o próximo, que a gente está ali no batidão e acha que o problema está no outro, mas a gente esquece que o outro também está passando por alguma coisa que a gente não sabe. Então é um podcast que eu gosto muito de ouvir. Ela fez até um livro recente que eu tô lendo também, que fala Uhum. sobre o medo de dar certo, como que o medo de você assumir uma posição importante ou ter sucesso pode impactar no seu desenvolvimento. Uhum. E assim, tá sendo muito gostoso de ouvir, de ler, de ter essa vivência do dia a dia, de como que eu posso também melhorar ali com pouquíssimas pílulas de conhecimento. Como é que é o nome dessa geradora de conteúdo aí, dessa podcaster? É Natália, o nome dela. Ela tem um podcast para dar nome às coisas e fez um livro também. Com esse mesmo nome. O Medo de Dar Certo, o nome do A livro. medo de dar certo. Medo de Dar Certo, que foi oriundo de um capítulo do podcast dela. Muito legal, Fran. Nunca tinha ouvido falar. Vou procurar ouvir aqui, né? Que eu escuto também bastante podcast. Eu procuro escutar diversos, né? Para você não ficar muito bitolado em cima só de um e tal, né? E tem muito disso, né? Desse medo de dar certo, né? De assumir as coisas, e a pessoa acaba se escondendo atrás de alguma outra questão, né? E o livro ele fala muito disso, de como que esse medo, essa trava que a gente pode ter, pode tirar oportunidades valiosas da gente. E o Uhum, podcast traz assuntos aleatórios, mas com uma reflexão do que é que você pode melhorar no seu emocional, no seu psicológico. E isso para mim é muito importante. Assim, eu tenho essa visão que se minha mente não tiver na melhor condição, eu não vou estar também físico e ali no dia a dia. uhum. Não, muito bacana, Fran. Eu vou pegar para ver e acredito muito nisso, né? Que a gente tem que estar inteiro nessas coisas todas, né? Sim. Tá? Obrigado pela dica aí, tá? Fran, muito bom bater esse papo contigo, tá? Gostei muito de conhecer um pouco mais de você aqui, da sua rotina, das suas coisas, dos seus sonhos, né? Desse seu legado que você está construindo, né? Mais uma vez te dar parabéns, né? Pela sua Obrigada. história aí, tá? E vou deixar você concluir aqui o nosso programa. Marcelo, eu que te agradeço a oportunidade de me ouvir. Lendo o livro, eu fiquei me perguntando se eu seria a pessoa certa para gravar esse episódio. E eu ficava, poxa vida, mas será que tu tem tanta outra pessoa com história legal? E ele me ajudou a mostrar que eu também tenho uma história legal e uma história boa de compartilhar. Te agradeço profundamente. Para mim foi um presente de 7 anos eu ser convidado para gravar esse podcast. Muito obrigada mesmo, e eu vou continuar trabalhando incansavelmente, porque eu não só quero crescer profissionalmente, mas eu também quero crescer aqui dentro do grupo. E eu não tenho expectativa nenhuma de sair, porque eu me encontrei aqui e eu quero continuar crescendo aqui dentro e ajudando todos vocês. Muito obrigada mesmo. Ai, obrigado, Fran. Obrigado pelas palavras. E assim, às vezes eu digo isso aqui, né? Que para a empresa crescer, só a gente crescendo, né? E quando a gente cresce, o ambiente da gente cresce, desenvolve, né? Vem a prosperidade, né? Vem disso, né? Desse crescimento nosso em todos os aspectos aí. Mas, Fran, muito bom, muito obrigado por estar conosco, né? De acreditar nesses nossos sonhos, a gente sonhar juntos, construir isso juntos aí, né? A sua missão aí é muito importante, porque esse trabalho de ser essa referência para o Alberto aí dentro, é um papel assim muito, muito sério, né? De muita responsabilidade, tá? Então, parabéns, tá? Muito obrigada. Obrigado também por compartilhar a sua história. E é isso, pessoal. Esse é o programa da semana, batendo esse bate-papo com a Franciele Penitente, né? Que está conosco aí há 7 anos, tá? Tá ganhando e está nos dando também de presente essa história dela aí, que nos motiva a ir à frente. Então, compartilhe, escute, comente, porque vale a pena histórias como essa, que nos motiva, né? Aí cada vez mais longe. Obrigado, pessoal. É isso aí. Vamos juntos aí. Tchau, tchau. Tchau.